Nessa oportunidade, nós cumprimentamos a todos os irmãos, amigos e amigas, com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para transmitir o nosso culto online. Hoje, o culto de ensino. Nós estaremos orando ao Senhor neste momento, dando início ao culto. Você, irmão e irmã, está conectado conosco no seu lar, seu trabalho, onde você estiver. Sendo possível, ore conosco, por favor. Querido Deus, amado Senhor, neste momento nós bendizemos o Teu nome, Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que temos de realizarmos mais este culto ao Teu nome. Nós Te agradecemos por todos os que já estão conectados e que juntos possamos, ó Senhor, numa só fé, num só espírito, adorar o Teu nome, bendizer a Ti e aprendermos mais e mais da Tua poderosa palavra. Usa, Senhor, em Tuas mãos a este que fala contigo, Senhor, dando graça, Senhor, e unção do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, a cada um de nós, como quiseres. Nós oramos a Ti e Te agradecemos no nome de Jesus. Nós estamos, amados irmãos e irmãs, deveras, com muita saudade dos nossos cultos presenciais, coletivos, mas entendemos que o momento é ainda um momento que inspira cuidados e que devemos continuar observando todas as recomendações dos órgãos públicos competentes de saúde. Enquanto permanecemos nesse estado de isolamento social, afastados fisicamente, nós continuaremos aqui cultuando ao Senhor, realizando nossos cultos online, bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar para entoar 2 hinos do nosso inário, da nossa harpa cristã. A missionária Miriam estará adorando ao Senhor Jesus. Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Convido a todos para nós louvarmos ao Senhor com o hino de número 526 da nossa harpa cristã. Bendito seja o nome de Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha
és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz e o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Vamos ainda louvar ao Senhor com o hino de número 432, para a honra e a glória do nome de Jesus. Vamos cantar juntos para o Senhor o hino 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lá, ó Salvador, no teu sangue puro carmesí. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção
se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor. Em meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Agradecemos esta rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado para sempre seja nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos, irmãos, fazendo uma leitura na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu estou usando a Nova Almeida Atualizada. Convido você a abrir sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Estaremos lendo na palavra do Senhor. O texto bíblico diz assim: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Nós estaremos orando ao Senhor. Convido você para orar conosco. Eu convido o pastor Eliseu para orar conosco. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Eterno Deus e querido Salvador,
nós te glorificamos e te agradecemos, Senhor, por esta tão grande oportunidade que o Senhor tem dado a nós, teu servo, poder estarmos aqui, Senhor, para falar do teu grande amor, transmitir ao povo, Senhor, uma porção gloriosa, uma porção do céu. Em um momento, Senhor, de muitas dificuldades, o Senhor tem usado o seu povo, tem usado o pastor Edivan, o pastor desta igreja, para transmitir uma palavra de fé, de convicção a todos que nos escutam. Eterno Pai, querido Salvador, nós te apresentamos, Pai, a tua igreja, o teu povo, o teu servo, Pai eterno e santo. Também te apresentamos as autoridades constituídas, Senhor, o Senhor o Presidente da República, governador de estado, prefeito de cidade, os profissionais da saúde. Toma em tuas mãos, Senhor, usa e dá sabedoria para cuidar da saúde dos brasileiros. Senhor, ajuda a cada um, Pai, orienta, dá sabedoria e inteligência. Eterno Deus e bondoso Pai, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor é em nossas vidas. Eterno e soberano Salvador, nós te agradecemos em nome de Jesus. Deus seja louvado para todos sempre. Nós passaremos a partir deste momento a mensagem da palavra de Deus que desejamos ministrar-vos nesta noite, com base no texto bíblico que foi lido, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Com base nesse texto nós falaremos um pouco, claro que de maneira resumida, mas falaremos sobre o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo dias em que cumpre-se mais um dos sinais que nós entendemos como precedente da vinda de Jesus, como um dos sinais que precede o arrebatamento da igreja. Entre os sinais que o Senhor Jesus nos deu, quando da proximidade da sua vinda, está o de epidemias, no nosso caso hoje, pandemia, pestes sobre a face da terra. E nós sabemos que a vinda de Jesus se aproxima, que o nosso Mestre jaz às portas. No entanto, nesta noite nós não falaremos dos sinais propriamente da vinda de Jesus, mas falaremos do arrebatamento. É importante sabermos, irmãos, amigos, que o arrebatamento da igreja, ele resume a bem-aventurada esperança de todo aquele, de toda pessoa comprada, lavada e remida no sangue de Jesus. Você que está nos ouvindo, que talvez não tenha muita familiaridade com este assunto, com este tema, você pode então estar se indagando o que vem a ser o arrebatamento da igreja. E um dos nossos propósitos nesse estudo é, de fato, respondermos a esta indagação: o que é o arrebatamento da igreja? A palavra arrebatamento significa retirar um objeto com força e rapidez. Retirar um objeto com força e rapidez. Portanto, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento será a retirada da igreja da face da terra, de modo brusco, de modo sobrenatural e sem aviso prévio. Ou seja, não haverá, nos momentos imediatamente precedentes ao arrebatamento, não haverá da parte de Deus uma espécie de aviso. O que nós temos
como dissemos a princípio, são sinais preditos pelo Senhor Jesus, os quais ele disse: quando vocês virem estas coisas acontecerem, é importante voltar a atenção de vocês para isto, porque a minha vinda estará próxima. Portanto, arrebatamento significa retirar um objeto, tirar algo de algum lugar com força. É isso que significa a palavra arrebatamento. No tocante à igreja, o arrebatamento será a retirada da igreja da face da terra de maneira brusca e repentina e sem nenhum aviso prévio. Nesse momento, ou seja, quando acontecer o arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados, e todos os redimidos que ainda estiverem vivos por ocasião do arrebatamento da igreja serão transformados, terão seus corpos transformados, isso num piscar de olhos, e aí juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Diante do que nós temos colocado, pode surgir, amigo, amiga, uma segunda pergunta: quando será? Quando ocorrerá? Quando se dará o arrebatamento da igreja? A Bíblia, ela não revela quando se dará o arrebatamento da igreja. A Bíblia, ela não nos informa uma data exata quando esse evento deverá acontecer. A palavra do Senhor nos diz, em Mateus capítulo 13, versículos 32 e 33, o Senhor Jesus falando, e Mateus registrou, ele disse assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Então, conforme esta palavra, o que nós podemos dizer sobre quando se dará o arrebatamento é que nós de fato não sabemos quando ele ocorrerá, quando ele acontecerá. Sem tratar de datas, nós cristãos, nós crentes em Jesus, nos posicionamos, os cristãos de um modo em geral, eles se posicionam de algumas formas ou de formas diferentes com relação ao período em que o arrebatamento deve acontecer. Nós, portanto, temos no cristianismo de um modo em geral algumas visões, algumas interpretações sobre o período quando o arrebatamento deve acontecer, sem nos importarmos com a fixação de uma data, especificamente falando, para este evento. Existem basicamente 3 interpretações principais sobre o arrebatamento, sobre este assunto. A primeira interpretação, ela é chamada de pré-tribulacionismo. Essa teoria sustenta que a igreja será arrebatada antes do início da tribulação, da grande tribulação. E essa teoria, essa linha de interpretação da Bíblia é a linha adotada pelas igrejas evangélicas Assembleia de Deus no Brasil e praticamente em todo o mundo. Portanto, nós assembleanos, nós nos enquadramos na linha de interpretação chamada pré-tribulacionismo. Por quê? Porque nós acreditamos e ensinamos, conforme podemos sustentar, com base na Bíblia Sagrada, que a igreja do Senhor Jesus, ela não passará pela grande tribulação. Ela será tirada da terra
ela será arrebatada da terra, e como nós vimos, tirada com força, tirada de modo brusco, de maneira inesperada, será tirada da terra antes que comece a grande tribulação. Nós podemos citar alguns textos bíblicos para embasar esse nosso posicionamento. Por exemplo, no texto bíblico que foi lido, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Portanto, Paulo aqui, ele não se preocupa com a questão de data em que se dará o arrebatamento da igreja. Paulo aqui, ele diz como será. Ele trata da natureza do arrebatamento da igreja. E nós podemos ver também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, melhor dizendo, versículos 15 ao 17, a palavra do Senhor diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Também nós temos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, a palavra do Senhor diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nas duas referências anteriores, a primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo está falando do evento em si, propriamente dito. Ele fala do evento com uma convicção de algo que acontecerá inevitavelmente. Já aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Paulo ele acrescenta uma informação a mais, e ele diz: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esta ira futura, caros irmãos e amigos, não é nada mais e nada menos uma referência aos dias sombrios da grande tribulação que se abaterá sobre todo o globo terra. É importante saber que Deus ele não tem como foco na grande tribulação a igreja como seu povo, mas ele tem como foco principal Israel e as demais nações e os gentios. Israel porque rejeitou o Messias, e os gentios também por rejeitar o Messias. A igreja, portanto, conforme nos diz aqui Paulo, Jesus que nos livra da ira futura, a igreja não estará aqui na terra nos dias sombrios da grande tribulação. Nós podemos ler também algo nesse sentido na Revelação, no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, quando o Senhor Jesus, em uma das suas cartas, ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, em algumas versões da Bíblia diz perseverança, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eu chamo a sua atenção para a última parte deste versículo, a parte B, quando
ela diz: também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam a terra. Então observe aqui que o Senhor Jesus, ele dá à sua igreja, através desta carta aqui no Apocalipse, a garantia, a certeza de que a igreja não estará aqui na terra quando a hora da tentação que virá sobre todo o mundo chegar. Nós temos, portanto, da parte do Senhor Jesus, essa garantia. E não somente nesses textos, mas existe uma gama, toda uma gama de referências bíblicas que nós poderíamos colocar aqui como base de sustentação dessa linha de raciocínio, de interpretação pré-tribulacionista, de que a igreja não estará na terra quando a grande tribulação começar. Isto porque o foco principal, o alvo principal de Deus com a grande tribulação é Israel e os gentios, como já dissemos. Então, como eu disse, pré-tribulacionismo é uma linha de interpretação bíblica dentre as demais que existem, e é a linha de interpretação adotada, ensinada, defendida pelas Assembleias de Deus. Uma segunda linha de interpretação sobre o arrebatamento da igreja é conhecida como mesotribulacionismo ou mid-tribulacionista, conforme queiram anotar os estudiosos que porventura estejam nos ouvindo. Essa teoria, o mesotribulacionista ou mid-tribulacionista, ela ensina, sustenta que a igreja irá passar pelo primeiro período, pela primeira metade da grande tribulação. O período todo da grande tribulação, ele constitui-se de 7 anos. Ela terá uma duração de 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, o sofrimento, a calamidade será mais amena, sendo que a grande tribulação, propriamente dito, o período mais intenso, são os 3 últimos anos e meio. Então, alguns ensinadores, essa linha de interpretação mesotribulacionista ensina que a igreja ela estará aqui na terra durante o primeiro período, a primeira metade da grande tribulação, e que somente depois de transcorridos 3 anos e meio da grande tribulação é que a igreja será arrebatada da terra. No entanto, é importante entendermos que assim como a igreja não passará pela última metade da tribulação, os últimos 3 anos e meio, também não passará pela primeira metade dela, porque o propósito de Deus com a tribulação é com Israel e os demais povos, e não com a igreja. Como eu disse, nós temos uma gama de textos bíblicos que nos permite entender e embasar biblicamente a afirmação de que a igreja ela não passará pela grande tribulação, nem mesmo pelos seus primeiros 3 anos e meio. Uma terceira linha de interpretação é conhecida como pós-tribulacionismo. Essa teoria sustenta que a igreja passará pelos 7 anos de tribulação. E os que defendem essa teoria, entre outros textos, eles usam o texto que está no Evangelho escrito por João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim, o Senhor Jesus falando diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, usar esse texto para dizer, tentar sustentar por ele, que a igreja passará pela grande tribulação, é na verdade uma falácia interpretativa, de interpretação. Por quê? Porque Jesus aqui ele falou em termos gerais. Jesus ele foi muito genérico, ele usou expressões aqui muito genéricas no que diz respeito a essa tribulação. Tenho-vos dito isso
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não existe neste texto bíblico nenhuma indicação, nenhuma referência, nem mesmo de longe, que Jesus tivesse em mente aqui os dias sombrios da grande tribulação. O propósito da grande tribulação é punir a Israel, como eu disse, pelo fato de Israel haver rejeitado o Messias. E é importante também, eu, você, nós, quem estuda a Bíblia, sabermos que a grande tribulação, que é um período de 7 anos, ela é a última semana de anos das 70 semanas reveladas por Deus a Daniel, lá no livro que traz o seu nome. 69 semanas foram cumpridas, mas quando veio o Messias, a própria profecia lá permite entender que entre a 69ª e a 70ª semana de anos, existe um hiato de tempo, existe um parêntese na contagem do tempo. A própria profecia de Daniel permite compreender isto. E então nós podemos ver que se a grande tribulação, o período de 7 anos de grande sofrimento que se abaterá sobre o mundo inteiro, ele corresponde, ele é o cumprimento da 70ª semana de Daniel, então é claro que não tem absolutamente nada a ver com a igreja, porque as 70 semanas proféticas de Daniel, elas foram profetizadas sobre Israel. Elas estão relacionadas, elas estão ligadas diretamente a Israel. O que nós temos é entre a 69ª semana e a 70ª semana, um hiato de tempo, um parêntese que se abriu e que permanece aberto até hoje, e que se fechará quando a igreja for tirada da terra. Ao fechar-se esse parêntese, recomeça a contagem das 70 semanas, que no caso da última semana, que corresponde exatamente a 7 anos que ainda não se cumpriu. Portanto, é importante dizer que o propósito da tribulação, da grande tribulação, é punir a Israel e aqueles que rejeitam a palavra de Deus. A igreja tem a promessa de Deus de que não estará aqui nos dias da grande tribulação. Repito, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O julgamento da igreja, outro detalhe que é importante, eu, você, nós que estudamos a palavra de Deus, com relação a este assunto, atentarmos para isto, que o julgamento da igreja, ele foi removido, ele foi anulado pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. A igreja, como pecadora, como constituinte de pecadores, ela já foi julgada na pessoa bendita de Cristo. Os seus pecados já foram punidos, já foram julgados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, eu, você, nós que compomos a igreja de Cristo Jesus, o corpo místico de Cristo em toda a face da terra, não necessariamente a denominação evangélica chamada Assembleia de Deus, mas a Assembleia Universal dos Santos, que consiste em todos os salvos em Cristo, em toda a terra, em todas as épocas de Cristo para cá. Então, nós temos essa promessa, os nossos pecados, eles foram julgados em Cristo. Eu não responderei mais pelos pecados que eu cometi na ignorância, pelos pecados que eu cometi como pecador, não responderei mais. Exatamente por quê? Porque os meus pecados foram colocados sobre Cristo. Cristo é o sacrifício substituto de Deus por nós. Então, em Cristo, nossos pecados foram julgados, foram
punidos. Não há mais julgamento para a igreja. Portanto, o que justificaria a igreja estar aqui na terra no período da grande tribulação? Ora, meus amados irmãos, alimentemos a fé no Senhor, a confiança na sua palavra e a esperança de que antes que comece os dias sombrios da grande tribulação, Jesus Cristo virá buscar o seu povo, Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, e nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Uma terceira pergunta que pode surgir é: como será o arrebatamento? O que acontecerá quando o arrebatamento acontecer? O que vai ocorrer nesse evento? A Bíblia descreve o arrebatamento primeiro como sendo repentino, como nós colocamos no início desta palavra. Aí volto para o texto que foi lido, 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 15, versículo 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos. É importante que você saiba, que nós saibamos, que no grego do Novo Testamento, no grego usado por Paulo, ao escrever essa sua primeira carta aos Coríntios, essa frase num momento, essa expressão num momento, no grego é átomos. Átomos. Até pouco tempo, átomos era uma partícula que, de tão diminuta que é, não poderia ser dividida. De tão pequena, uma partícula de tempo. Aqui, o grego usado por Paulo é átomos. Em um átomos de tempo. É isso que Paulo quer dizer. Num momento, em um átomos de tempo, numa partícula tão infinita de tempo, que de tão infinita que é, não poderia ser fragmentada, não poderia ser dividida, de tão diminuta que é. No momento, em um átomos de tempo, num abrir e fechar de olhos. Esse é o tempo. Tente contar, por exemplo, o tempo que você leva para piscar os olhos. Você não consegue. Então, esse é o tempo em que vai ocorrer, a duração do tempo em que ocorrerá o arrebatamento da igreja. A Bíblia descreve o arrebatamento como algo repentino. E Paulo diz, no momento, num átomos de tempo, num abrir e fechar de olhos. Olha o que diz Mateus, capítulo 24, versículo 27. O Senhor Jesus, falando da sua vinda, e certamente aqui ele tinha em mente o arrebatamento da igreja. Ele diz, Mateus, capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É por isso, meus amados irmãos e amigos, que o apóstolo Pedro diz, escrevendo aos irmãos em sua segunda epístola universal, ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Virá como ladrão, ou seja, sem aviso prévio e de maneira repentina. Você observa quando ocorre um roubo, um furto, alguma coisa assim, e isso é flagrado por alguma câmera de vigilância, você percebe que os marginais, eles agem o mais rápido possível, procuram serem o mais ágil, o mais rápido possível para poder fugir, se ausentar do ambiente. Pedro ele diz que o dia do Senhor, e o dia do Senhor, que é um período mais amplo de tempo, começa com o arrebatamento e vai até o final do milênio, ele é chamado também dia de Cristo, né? Dia de Cristo. Mas o arrebatamento é um dos fatos que farão parte do dia do Senhor. Então Pedro diz que o dia do Senhor será como ladrão de noite. Ou seja, sem aviso prévio
e de maneira repentina. Bendito seja o nome de Jesus. A ordem dos fatos no arrebatamento. Eu falarei um pouco sobre isso com base no texto de Paulo, escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. A ordem dos fatos no arrebatamento. Como e quando cada coisa acontecerá. Primeiro, o Senhor descerá do céu. É importante, e eu quero lhe dizer nesta oportunidade, que o mesmo Senhor, não será outro. Quem virá nos buscar será o mesmo Jesus. Tem um hino que diz: é o mesmo Jesus que subiu na cruz. É o mesmo Jesus que o seu sangue suou. É o mesmo Jesus que água em vinho tornou. É o mesmo Jesus que pães multiplicou. O mesmo Senhor virá buscar o seu povo. Olha o versículo 16 de 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, que diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O mesmo Senhor, aquele que tantos milagres operou, aquele que no final do seu ministério subiu à cruz do Calvário, entregou a sua vida em sacrifício vicário, em sacrifício substituto, morreu, entregou-se a si mesmo em substituição a mim e a você, pagando no seu corpo o preço que eu e que você deveríamos pagar pelos nossos pecados. Daí eu dizer que a igreja não é alvo de Deus na grande tribulação, porque os meus, os teus, os nossos pecados, os pecados daqueles que estão em Cristo Jesus, já foram julgados em Jesus Cristo. Então, o mesmo Senhor descerá dos céus, aquele que subiu à cruz, morreu, ressuscitou e retornou para o Pai. Esse mesmo Jesus, ele disse em João escreveu, Evangelho de João capítulo 14, a partir do versículo 1, o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito para vocês, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse mesmo Jesus, virei outra vez, disse ele, e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o primeiro fato no arrebatamento da igreja, além do ressoar da trombeta de Deus, enfim, é o mesmo Senhor descerá do céu. O Senhor Jesus mesmo virá buscar o seu povo. Segundo, os que morreram em Cristo ressuscitarão. O texto que eu estou usando, 1 aos Tessalonicenses, nesse item aqui, capítulo 4, versículos 16 e 17, esse texto Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu, e diz também que Deus trará na sua companhia aqueles que morreram no Senhor. Então os que morreram em Cristo ressuscitarão. Eles ressuscitarão em corpos gloriosos. Cada crente ressuscitará com um corpo glorioso. Cada salvo, cada justo em Cristo Jesus ressuscitará em um corpo glorioso. Ato contínuo. 3. Os vivos que estiverem em Cristo Jesus serão transformados. Aqueles que são salvos em Cristo, justificados por Cristo, e que estiverem vivos fisicamente por ocasião do arrebatamento da igreja, não provarão a morte física.
terão seus corpos também nessa velocidade, nesse átomos de tempo. Terão seus corpos transformados num piscar de olhos. E aí, somando-se aos que foram ressuscitados, subiremos para estar com o Senhor para sempre. Todos os que foram ressuscitados e os que foram transformados subirão ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Meus amados e queridos irmãos, amigos que nos ouvem nesta noite, a Bíblia fala deste evento chamado arrebatamento da igreja como a bem-aventurada esperança da igreja. A bem-aventurada esperança dos remidos do Senhor, dos redimidos do Senhor. A bem-aventurada esperança do cristão, do verdadeiro cristão. E esse dia será um dia de grande alegria para os justos. Será um dia de grande júbilo para aqueles que estiverem aguardando ansiosamente o momento de encontrar-se com o seu Senhor nos ares. Louvado seja o Senhor para sempre. Eu quero concluir neste momento esta palavra, dizendo para você que nós que aguardamos ansiosamente esse dia, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou no sermão escatológico, Ele nos exorta para que aguardemos o maravilhoso dia do arrebatamento da igreja com muita vigilância e com muita diligência. Nós, como eu disse a princípio, esses dias estamos vivenciando, presenciando o cumprimento de mais um sinal da brevidade da vinda de Jesus para buscar o seu povo. Meus irmãos, minhas irmãs, não é mais tempo de vivermos de qualquer jeito, de vivermos de qualquer maneira. É tempo de reflexão, é tempo de ponderação, é tempo de raciocinar, é tempo de fazer autoavaliação, autoexame, autoanálise, de analisarmos a nós mesmos, a nossa vida, vermos como é que nós estamos, avaliar como está a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus, se nós estamos bem, se nós não estamos bem, se precisamos de um ajuste na presença de Deus, se precisamos de uma reconciliação com Deus. Nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja. Como disse o Senhor Jesus no seu sermão profético, quando ele narrou aos seus discípulos a parábola das 10 virgens. Aquela parábola chama a nossa atenção para a necessidade de estarmos preparados, porque quando a trombeta ecoar, não haverá tempo para alguém se preparar. O Senhor Jesus, quando vier buscar a igreja, Ele precisa nos encontrar preparados e não nos preparando. Portanto, meus amados irmãos em Cristo Jesus, vigiemos a cada dia. Estes dias que nós estamos em esse distanciamento físico uns dos outros, mas que nós possamos, irmãos, alimentar cada dia mais a nossa comunhão com Deus. E como dissemos, aguardarmos a vinda de Jesus com vigilância e com diligência, com cuidado. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida. Que Deus guarde você, meu irmão, com toda a sua família. E nós aguardamos ansiosamente o dia em que poderemos realizar o nosso primeiro culto presencial, quando essa quarentena passar. Quando esse momento passar, nós estaremos aqui juntos, presencialmente, cultuando ao nosso Deus. Se Jesus vier antes disso, eu espero encontrar você lá.
na Canaã celestial. Você, amigo, amiga que nos ouve, como está você? Como você está vivendo este momento? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua esperança? Eu quero dizer para você, Jesus ama você. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele também morreu por você. Agora, para que os benefícios da morte de Cristo na cruz do Calvário se aplique à sua vida, você precisa abrir a porta da sua vida para Ele. Você precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus. E desta maneira, Ele te receberá por filho, por filha. Fará de você um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa. Escreverá o seu nome no livro da vida. E você então passará a integrar a família de Deus, a igreja do Deus vivo. E passará a estar pronto para o dia do arrebatamento. Não deixe que esse dia apanhe você de surpresa, mas que quando esse dia chegar, você possa responder: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero orar por você, pela sua casa. Quero impetrar as bênçãos de Deus nesta noite sobre a sua família. Ore comigo, por favor. Deus santo e amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, estamos aqui diante de ti. Neste momento, Senhor, eu uno a minha fé com a fé deste irmão, desta irmã, deste amigo, desta amiga, que está, Senhor, nos assistindo neste momento. E eu oro, Senhor, em seu favor, no sentido de que o Senhor guarde, Senhor, esta pessoa com a sua família, toda a sua casa, todos os seus familiares. Guarde, Senhor, da contaminação, Senhor, que está, Senhor, rondando nestes dias, Senhor, este vírus, o coronavírus. Guarda, Senhor, este nosso amigo, amiga, este nosso irmão, nossa irmã, que nos assiste neste momento e que ora conosco. Proteja, Senhor, este lar, proteja, Senhor, esta família. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor se revele, se dê a conhecer a cada uma, Senhor, destas pessoas. Que cada uma destas pessoas entendam o plano da salvação, o Teu propósito sublime para com as suas vidas, ó Senhor. Que cada uma destas pessoas entendam o Teu grande amor, Senhor, dispensado para com as suas vidas, a ponto de entregar Teu único Filho, Jesus, na cruz do Calvário. Eu impetro, Senhor, todas as Tuas bênçãos sobre a vida destas pessoas neste momento. E eu Te peço, Senhor amado, crendo, Senhor, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Guarda, Senhor, também o presidente da República com toda a sua equipe, Senhor. Ministros, os governadores de estados, os prefeitos, os senadores, deputados federais, estaduais, os vereadores. Guarda, Senhor, todo o pessoal da saúde pública, Senhor, e particular, privada. Senhor, guarda cada um, Senhor, destes profissionais da contaminação, Senhor, com este vírus. Que cada um, Senhor, seja protegido por Ti e confie, Senhor, na Tua proteção. Assim continua conosco, ó querido Deus. Nós oramos a Ti também, Senhor, por todas as autoridades, ó Senhor, eclesiásticas, as lideranças de um modo em geral. Que o Senhor guarde cada uma, proteja, Senhor, a cada uma. Pai, por Tua bondade, por Tua misericórdia, no nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos a Ti e por fé nós Te agradecemos. Amém. Aqui nós encerramos este culto online. Convidamos você para no próximo domingo acompanhar a transmissão do culto online em nome de Jesus.